Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bem, esse vídeo demorou um pouco para sair, mas como eu falei, semana passada eu ia encerrar os vídeos daquela semana, porque eu ia tentar voltar com tudo nessa semana agora, para tentar fazer um cronograma novo de pelo menos 3 vídeos por semana. Porque bem, no fim o que te faz crescer no YouTube é mais a constância do que postar vídeo desenfreado em ordens aleatórias. Então, no fim, eu vou tentar ter um cronograma um pouco mais simples, até por causa da minha própria rotina fora do canal, ok? Mas enfim, não vamos ficar falando tanto. Sobre o vídeo de hoje, a gente vai estar falando um pouco sobre o aniversário de FNAF. Já passou há mais ou menos uns 2 dias, se eu não me engano, né? Mas ainda assim é importante se falar sobre, porque esse aniversário em específico teve muita coisa nova, ok? Então bora lá pro vídeo, sem muita enrolação. No dia 8 de agosto de 2026, nós tivemos o 12º aniversário da franquia de Five Nights at Freddy's. Inclusive, um feliz aniversário para essa franquia incrível que eu amo tanto e que fez parte da minha infância. Por mais que talvez não mereça tanto e por mais que talvez esteja bem atrasado, feliz aniversário. Mas enfim, vamos lá. Esse aniversário foi um tanto especial, porque se eu não me engano no aniversário 11º a gente não teve nada demais, e no 10º também não, se eu não me engano. Mas, nesse aniversário agora, 12º, nós tivemos 3 novidades enormes. E eu vou dividir cada uma dessas novidades em 3 vídeos diferentes, ok? Para farmar conteúdo o máximo possível. Mas enfim, vou estar dividindo essas três novidades em 3 vídeos diferentes, ok? E nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o que veio basicamente do aniversário de FNAF, mas principalmente a gente vai estar falando sobre o jogo novo. Um dos novos jogos anunciados, que é o Security Breach 2. Entre as coisas anunciadas, nós tivemos o Security Breach 2, que era o que estava sendo aguardado anteriormente. Tanto que eu fiz um vídeo falando sobre como seria o FNAF Security Breach 2, porque já estavam pensando há um bom tempo que seria possível a chegada desse jogo. Então já estavam prevendo bastante, então eu já fiz um vídeo sobre há um tempo atrás. E basicamente aconteceu. Chegou o anúncio de FNAF Security Breach 2 e parece estar bem legal. FNAF Security Breach 2, no último vídeo, eu conversei um pouco sobre como eu achei que seria. E eu debati bastante pensando que seria algo antigo, algo mais anterior, mostrando talvez antes do Gregory, ou algo que mostrasse enquanto o Gregory estivesse lá dentro, mas em outro local do Pizzaplex. Mas não. Aparentemente, pelo design novo da Vene, que foi anunciado, aparentemente vai retratar algo futuro ou próximo disso. Porque o design dela está estranhamente mais futurista, mas também estranhamente muito mais legal, muito mais maneiro. Eles realmente estão pretendendo fazer algo muito interessante com a Vene e talvez realmente dar esse valor que ela veio perdendo com o passar do tempo. E isso é muito interessante. Pelo que eu vi, a gente não teve um trailer ainda, então não tem muito o que falar sobre. Quando for ter, à medida que for tendo novos lançamentos, eu vou trazer aqui para o canal. Mas o que a gente pode supor é que talvez tenha uma vibe um pouco mais no futuro. Talvez nem tanto, talvez nem vários anos, mas já seria interessante a gente já ver algo um pouco no futuro. Talvez fosse um design da Vene lá para a era do Security Breach Ruínas, talvez fosse um design depois, talvez fosse um design na época dos Tales from the Pizzaplex, de alguns livros mais modernos, mais futuros, que encaixam também com o Mimic. Não sabemos. Mas o que sabemos é que teve uma vasta mudança no design dela. Dá para ver como o sorriso aumentou, talvez indicando como ela não conseguiu exatamente se livrar do vírus do Glitch Trap, ou se ela só piorou o estado mental dela, ou se realmente é ela lá, porque e pelo que eu sei, a gente ainda não tem certeza se é realmente ainda a Vanessa que está lá dentro, então pode muito bem não ser a Vanessa. Talvez só uma referência à Vene, mas não se preocupem, provavelmente é ela sim. Eu só estou avisando porque a gente não tem 100% de certeza, ok? Mas provavelmente é ela sim, eu acho que eles não descartariam a personagem desse jeito. Então isso é muito interessante.
Por mais que a gente não tenha muita informação, dá para perceber como a comunidade se juntou e conseguiu pensar muito bem em como seria esse novo teaser de aniversário de FNAF, e a gente realmente conseguiu acertar esse novo jogo, esse novo anunciamento de um novo jogo para a franquia, um jogo que até agora está causando um potencial legal, está causando um belo hype, pelo menos em mim. Eu achei o design da Vayne muito interessante, um design um pouco mais sujo, entre aspas, um pouco mais destruidinho, sabe? A máscara parece interessante, assim por diante. É um design que eu achei legal, é um design que eu achei interessante, que pode muito bem vir de fruto em um jogo muito bom. Eu não vou depositar todo tipo de hype, porque quando chegar o jogo eu posso acabar me decepcionando bastante, assim como foi com Secret of the Mimic, com o próprio Security Breach, que foram jogos muito bons, principalmente o Secret of the Mimic, mas obviamente nunca foram de atender todas as expectativas. E obviamente um pouco de culpa disso é da comunidade, que sempre bota muito hype ou às vezes acelera um jogo e assim por diante, mas também não dá para parar de culpar a Steel Wool e essas coisas, ok? Então não vamos botar muito hype, só vamos ter fé de que o jogo vai ficar bom, porque até agora parece muito interessante, como eu já falei, principalmente esse design da Vayne, ok? O Scott é alguém que aprende muito com os erros dele, e por mais que não seja ele que esteja gerenciando completamente os jogos, ele ainda está presente nos projetos. Então eu espero que ele e a Steel Wool tenham aprendido com todos os erros até agora, principalmente com os outros jogos, como o já citado Secret of the Mimic e Security Breach, e principalmente com o Secret of the Mimic VR, que foi um desastre, já falei várias vezes aqui no canal. Então eu espero que eles tenham aprendido com esses erros e que esse jogo saia de um jeito interessante, de um jeito bom, e que aparentemente tem tudo para ter um visual muito bom. Então é basicamente isso. Como eu já falei, a gente não tem muita coisa sobre o que falar, até porque a gente só teve 2 teasers, que foi basicamente só o visual da Vayne, o novo visual, e o próprio anúncio do novo jogo. Então a gente não teve muitas coisas assim. Dá até para tentar teorizar, e realmente é um jeito muito legal de suprir essa falta, mas coisas concretas nós não temos muito ainda. À medida que forem saindo coisas novas, eu prometo trazer aqui para o canal para informar vocês da melhor forma possível, ok? Então o que nos resta esperar é um jogo que tenha aprendido com os erros do outro, um jogo que seja feito com carinho e com cuidado para que não tenha tantos bugs, assim como os bugs que marcaram o lançamento do Security Breach. Também podemos esperar um jogo que, por favor, tenha uma lore muito sólida, e principalmente uma lore boa, que mesmo que não tão sólida, mesmo que com muitos furos, e mesmo que abra muitas portas, uma lore que seja decente e que complemente o que a gente já vem vendo em FNAF. Principalmente o lance do Mimic, que eu sei que muitas pessoas ainda não chegaram a gostar, ok? O que eu adoraria poder esperar também são outros animatronics, talvez não novos, mas com alguns designs novos, talvez os mesmos do Security Breach, só que de um jeito diferente, assim como a gente está tendo a Vayne, talvez isso fosse ser bem legal. Enfim, o que nos resta é esperar que esse novo jogo, Security Breach 2, feche mais portas do que abra e que ele desmanche a imagem que o Security Breach deixou para a maior parte da comunidade. Ok? Então, se você gostou do vídeo, eu sei que ficou curto, sinto muito por isso. Desce aí, deixa um like, se inscreve no canal e, é claro, ativa o sininho. São basicamente 3 vídeos por semana. Você não vai se arrepender. Eu espero. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até logo.